Tá para vocês a aula de hoje em si, de alguns conceitos, tá? Muito bem. Ah, fármaco e princípio ativo. Tá? A gente começa por isso. Algumas revisões e definições da Anvisa, tá? O que é fármaco e princípio ativo? Então, substância principal da formulação do medicamento responsável pelo efeito terapêutico. Fármaco, princípio ativo é isso. Tudo é droga, tá? Mas quando eu falo do fármaco e princípio ativo, ela é a substância principal que vai fazer o efeito. Então, é o que dá nome à substância. Ok? Medicamento. O que é um medicamento, então? Como que eu chamo de medicamento? Medicamento é a forma farmacêutica acabada, ou seja, ele vem ali com o princípio ativo ou fármaco, e ele é apresentado de várias formas. Pode ser cápsula, líquido, comprimido, solução. Isso é medicamento. Ficou claro? Sim. Ok. Muito bem. Então, fármaco, princípio ativo é o nome da substância principal que causa o efeito, tá? Medicamento é a forma farmacêutica como ela é apresentada. Então, isso pode estar vindo em drágia, comprimido, em solução tópica que vai para a pele. Quando fala de líquido, pode estar vindo em xaropes, pode estar vindo em vários tipos de modelos de solução. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Entrou. Ok. Então, entendeu isso? A gente vai para frente. E o que é farmacocinética? Palavra que apareceu muitas vezes ali no nosso índice, no nosso plano. Farmacocinética é um movimento do fármaco no organismo, tá? Então, quando fala cinética, movimento, fármaco, farmacocinética, movimento do fármaco no organismo. É quando ele é introduzido, absorvido, distribuído e depois eliminado, tá? São esses momentos. Introdução, absorção, distribuição e eliminação, ok? Então, isso é muito importante também para ser estudado, certo? Quanto tempo ele permanece no organismo, qual a durabilidade dele, o que que ele vai fazer. E aí vem a farmacodinâmica. Depois da farmacocinética, você tem a farmacodinâmica, que é o estudo dos efeitos bioquímicos e fisiológicos, tá? Farmacocinética, a entrada, absorção, distribuição, saída. Farmacodinâmica, qual efeito ele vai causar, tá bom? Então, estudo dos efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e dos seus mecanismos de ação. Então, isso é farmacodinâmica. Ficou clara a diferença? Vamos pegar aqui, ó. Questões de farmacologia. Primeira questão. O que é fármaco barra princípio ativo? Isso aí ajuda muito para vocês aí. Dois. Tudo isso depois vocês sabem que cai bonito na prova, né? Cai de costa. O que é medicamento? Tá dando para ler as questões aí? Vou aumentar até um pouquinho aí para ajudar mais ainda. Bora aumentar esse negócio. Foca fermento. 24 tá bom. Beleza. Passei essa. O que é farmacocinética? Já expliquei. Alguém aceita aí quem entrou? O que é farmacocinética? 4. O que é farmacodinâmica? Olha quantas perguntinhas marota aí, ó. Beleza? Já tem 4 questões, 4 princípios aí, conceitos bem delimitados, bem fáceis aí de serem assimilados. O que é absorção? A absorção é a passagem de um fármaco do seu local de administração para o plasma, ou seja, como é que o fármaco passa da sua boca para a sua corrente sanguínea, certo? Ou como é que o fármaco passa da pele para a sua corrente sanguínea? Ou colírio, por exemplo, como é que passa o colírio para a sua corrente sanguínea, certo? Então, a absorção é isso, como o fármaco é absorvido, tá? Então, vamos lá, coloca a próxima pergunta. Conceitue
absorção e de exemplos. Outros exemplos além do que eu dei, tá bom? Vocês vão descobrindo aí vários. Entendido o que é absorção? Tranquilo, né? Próxima. O que é meia-vida? Tá? Conceito de meia-vida. Então, meia-vida é o tempo necessário para que a concentração do fármaco caia pela metade. Ou seja, é o tempo necessário para que a substância seja absorvida e diminua pela metade. Tá? O que é latência? Latência é o tempo necessário após a administração para início da ação. Então, tem o tempo de meia-vida e o tempo de latência. O primeiro é quando cai a concentração pela metade, ou seja, quando o medicamento começou uma absorção já intensa, já absorveu bem. E a latência é o tempo necessário após a administração para o início de ação. Por exemplo, o indivíduo está lá com febre, está apresentando alta temperatura, está apresentando hipertermia, tá? E aí você administra um antitérmico nele. Esse antitérmico deverá fazer efeito de maneira oral em 30 minutos. Esse é o tempo de latência, ok? O que é meia-vida? A medicação foi ingerida pela via oral e será absorvida aí em pouco menos de 15 minutos, certo? Então, nós temos a biodisponibilidade também, que é a concentração necessária presente na corrente sanguínea para produzir o efeito. Tá? Quanto da concentração vai ser necessário para produzir o efeito em determinada pessoa? Isso vai variar muitas vezes conforme altura, peso, idade, certo? O que é mais definitivo aí é idade e peso, basicamente. Peso, eu acho que a massa corpórea, acho que é o que mais define isso. O que melhor define. Idade e peso são os dois fatores primordiais para isso, e peso, acho que é o que define melhor essa biodisponibilidade, tá? Então vamos colocar aqui conceitos aqui. Questão 6. O que é meia-vida em farmacologia? Vou deixar para vocês de exemplos. Vocês vão buscar vários exemplos além do meu. 7. Depois vem o que é latência. O que é latência. 8. O que é biodisponibilidade. Certo? Aí você compara com um adulto grande, por exemplo. Um adulto de mais de 20 anos, pesando ali os seus 70, 75, 80 quilos. Tá? Compara e pensa quanto de medicamento eu tenho que dar para esse adulto, quanto de medicamento eu tenho que dar para um cachorro, por exemplo, e quanto de medicamento eu tenho que dar para uma criança que pesa o mesmo que um cachorro ali de 38, 40 quilos. Aí você vai ver biodisponibilidade ali em vários exemplos, tá bom? Aí compara depois quanto você tem que dar para um bebê, uma medicação para um bebê, tá? Então, quando eu estou falando de biodisponibilidade, eu estou falando disso, de concentração necessária presente na corrente sanguínea para produzir efeito terapêutico. É diferente, é variável conforme idade, principalmente, e peso, massa corpórea. Vias de administração dos fármacos, por onde você coloca a medicação na pessoa. Ok? Isso é muito importante saber. Quais critérios para escolher uma via ideal? Então, você tem alguns critérios para você escolher a via ideal conforme alguns tipos de medicamento que você vai usar, conforme a pessoa, tá bom? Então, tudo depende da condição do indivíduo, da forma que a droga se encontra, do grau de absorção e finalidade terapêutica, certo? Por exemplo, tem algumas medicações que elas são administradas via oral, tá? E algumas elas são administradas via injetável. Quando eu falo de injetável, eu posso injetar por intramuscular,
posso injetar por endovenosa, posso injetar intradérmica. Então, depende muito do tipo de medicação que eu estou usando. Ok? Tendo claro isso, esse é um dos critérios para escolher uma via. Outro critério é a condição da pessoa. Então, às vezes você tem uma pessoa que é muito magrinha, e aí você não vai fazer injeção nela em alguns lugares. Você vai ter que escolher uns lugares um pouco mais, né, de acordo ao acesso de uma injeção. Intramuscular, por exemplo, uma pessoa muito magrinha, já uma concentração de 2 ml mais ou menos na seringa, você já evita já fazer no braço. Você acaba fazendo onde? Você acaba fazendo sempre no glúteo, nunca no deltoide. Porque a pessoa é muito magra, o músculo não vai absorver tão facilmente. Vai ficar um edema no lugar. Então, tudo isso é avaliado. Estou dando alguns exemplos só para vocês entenderem. Soluções tópicas. Eu tenho que avaliar se a solução é ácida, se o indivíduo fica muito tempo exposto à luz do sol e tal. Eu não vou colocar uma solução tópica ácida no indivíduo, porque isso pode causar queimaduras, lesões de pele. Ou seja, tudo que você vai fazer de maneira a esperar um resultado terapêutico, você tem que prestar atenção e ver esses critérios da condição do indivíduo e qual a forma que a droga se encontra para que ela tenha mesmo uma função terapêutica e não prejudicial. Tá bom? Então, tudo isso tem que ter bastante cautela. Essas são as vias de administração, tá? Então, eu já vou colocar para vocês a pergunta. 9. Quais são as vias de administração de fármacos? Fale sobre critérios de escolha para realizar a administração. Certo? Então, uma pergunta completa. Quais são as vias de administração de fármacos? Vocês elencam todas e vai falar sobre os critérios para escolher. Bom? Via parenteral, VP. Tá? O que é parenteral? Parenteral está fora da região parenteral, ou seja, está fora do seu intestino, estômago, entenderam? Está por fora, parenteral. Quando eu falo de parenteral, eu tenho camadas parenterais, tá? Então, de fora para dentro, eu estou dizendo que eu tenho uma camada intradérmica primeiro, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de uma injeção intradérmica. Intradérmica, eu estou dizendo que eu vou aplicar na pele da pessoa. E vai fazer essa pápula aí. Então eu tenho que acertar corretamente esse ângulo. Todo mundo tem aí a injeção no braço direito da BCG? Então foi feito em você de forma intradérmica, tá? A vacina. Beleza? Muito bem. Então tá aí um exemplo. Subcutânea. Outra camada. Então saiu da intradérmica e foi para subcutânea. Aí eu preciso de uma agulha específica que não atinge o músculo, de preferência, para eu não errar o ângulo, não errar a profundidade. Subcutânea significa que eu atravessei a pele, mas não cheguei no músculo. Ok? Isso é muito importante. Eu atravessei a pele, abaixo da camada onde se concentra ali já a gordura, e não cheguei no músculo. Certo? Eu passei a epiderme, a derme e cheguei ali, ultrapassando ali, ou chegando no tecido subcutâneo. Dúvida até aqui? Tudo isso é parenteral. Ok? E depois, quando eu quero atingir a intramuscular, que é abaixo ali, já está subcutâneo, mas passou ali, eu quero atingir o músculo, tá? Eu vou fazer a injeção intramuscular IM, geralmente no ângulo de 90 graus, ali, um ângulo reto, para poder atingir o músculo. Ok? E quando eu avalio a condição do paciente e vejo que o paciente tem mais tecido adiposo, certo?
Pegou uma pessoa um pouquinho mais cheinha, o que que você vai fazer? Vai pegar uma agulha maior. Quanto mais cheinho o cidadão, maior é o tamanho da agulha. Não necessariamente o calibre. Calibre é uma coisa, tamanho ali, comprimento da agulha é outra, tá? Lembrando, você vai usar calibres maiores para injetar quando a solução for oleosa ou tiver cristalizações, tá bom? Isso é muito importante, guarda essa informação. Por quê? Porque senão você entope a agulha ou demora muito para injetar e o indivíduo ali, o seu paciente, ele fica sofrendo de dor lá. E aí nós temos aqui a endovenosa. Olha só, entrou com um gelco ali. Inclusive, quem quiser conferir depois, tem uma aula bacana lá para quem está seguindo lá no canal. Só olhar lá que vocês vão ver como é que faz a punção venosa. Beleza? Então, olha aqui, ó, entrou com uma punção venosa com um gelco. O que que é o gelco? O gelco é esse dispositivo com um material chamado gelco, um material flexível. Ele entrou na veia do paciente, atravessou, tá vendo? As camadas, praticamente aí a epiderme, entrou na derme, aí foi e encontrou uma veia, tá? Não atingiu o músculo, obviamente, e está na veia do paciente. Beleza? Então isso é endovenoso. Dúvida sobre isso? Não, não. Muito bem. Voltando lá, na geral, para vocês verem as outras. Então, essas vias que eu apresentei, a intradérmica, subcutânea, a intramuscular e a endovenosa, elas são vias que comumente vocês vão usar. Como enfermeiros, a intraarterial também é uma via que você usa, tá? Você acertar a artéria, muitas vezes para colher gasometria, tá? O que que é a gasometria? Ela vai verificar o índice de oxigênio, gás carbônico no sangue, bem como a acidez e o nível de acidez do sangue, tá? Então é muito importante também acessar essa via. O ângulo geralmente para atingir essa via é 90 graus, porque as artérias muitas vezes estão entre a musculatura. E a artéria você sente pulsar, como todo mundo já sabe. Vocês já sabem disso, tá? Tem também a via intraperitoneal, a gente pouco usa. Intraperitoneal é entre os peritônios. Na verdade, o enfermeiro ele não faz o procedimento de paracintese, tá? Que seria encontrar o peritônio e entrar ali com um catéter para poder esvaziar o meio ou colher uma substância. A intratecal, que seria ali nos ossos, tá? Via oral, normalmente a gente usa tranquilo. Na via oral tem vias mucosas, que é sublingual. E quando fala de via mucosa, muitas vezes também tem a via nasal, tá? Conjuntiva, nasal, genital. A conjuntiva é do olho. Falou de via mucosa, você tem a conjuntiva do olho, nasal, genital, tá bom? Via tópica, que é a própria pele, e a via nasogástrica respiratória, que a gente usa muito aqui para passar sondas. Então, essas são todas as vias que nós usamos. Ficou claro? Com exceção da intratecal e da intraperitoneal, que não é usado aqui na enfermagem. Os demais aqui nós usamos tudo. Isso aqui geralmente é usado em procedimentos aqui, por exemplo, intratecal é usado muito comumente pelos anestesistas e a intraperitoneal muito comum ser usado pelos gastroenterologistas, tá? E outros clínicos também usam muitas vezes para fazer o esvaziamento da região dos peritônios. Claro? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Muito bem. Rafael, eu tenho uma dúvida. Fala. Manda Esse dúvida. intratecal é intraósseo? Isso, bem nas regiões ali da coluna vertebral, preferencialmente. Ah, tá. Tá bom? Intratecal. Obrigado. Nada. Certo, galera? Muito bem. Então, a pergunta 9 está dada e a resposta está aí na nossa análise. Certo? Vamos para a próxima aqui, ó.
Avançando então, saiu da EV, passou. E aqui, gente, ó, após seguir a via correta, prescrita para a farmacoterapia adequada, o que você tem que fazer? Seguir um padrão de checagem para administrar medicamento. Existem padrões de checagem. Eu aconselho vocês irem no COFEN, dar uma olhada no site do COFEN, dar uma olhada quais são os padrões, mas geralmente eles não fogem muito do que eu vou mostrar. Então tem lá várias literaturas, os 13 certos da administração, os 5 certos. Se você souber os 5 certos, já está ótimo, já dá para você ficar legal, mas é importante saber de forma completa esses 5 certos. Então são passos corretos de boas práticas para administrar medicamento sem cometer erros, tá? E isso tem muito a ver também com o seu padrão ético, né? É importante você levar a sério a administração de fármacos. Muito bem. Esses padrões, eles certos, eles foram evoluindo conforme o tempo, né? Na década de 60 ali, no século 20, tinha os 7 certos, os 5 certos, desde a década de 60. Depois, lá em 1980, apareceram os 7 certos, os 8 certos, 9 certos e por aí foi, tá? Hoje em dia tem esse padrão aqui, mais ou menos, ó. Medicação segura, tem que ter a via certa, tá? Então tá prescrito. Administrar medicamento via oral, por exemplo, em horário tal, com o paciente certo, que não pode errar o paciente. Medicação tem que estar correta. Então isso aqui é o básico, ó. A dose, a via, a hora, o paciente e a medicação, tá? Isso aqui é os cinco básicos. Beleza? Dose certa, via certa, a hora certa, paciente certo e a medicação certa. Isso aqui é o básico para pegar aí o esquema, tá bom? Aí vem o aspecto da medicação tem que estar adequado, tá? Não basta a medicação ser a correta em si, o aspecto dela tá diferente do que é de costume. Depois tem que conferir a validade, que é super importante. A compatibilidade medicamentosa, ou seja, é preciso saber se o indivíduo ele não tem alergias. E se a medicação prescrita é compatível com o problema. Ah, mas aí é problema do médico. Não, senhor. Pensa que o médico ele é o prescritor. Ele faz a prescrição. A equipe de enfermagem que cuida do indivíduo é o último elo na cadeia de segurança porque administra. Então, se você cometer erros de administração de fármaco, você também assume culpa. Não é só a prescrição, salvo o caso onde a prescrição está muito errada, mas mesmo assim é importante você conhecer o medicamento. E você não exime a culpa porque a medicação a prescrição tem erro. Você não exime a culpa, você só tem atenuantes. Você é o administrador. Cabe a você ler, entender, saber que tipo de medicação está ali. Tem muita gente que me questiona, mas isso até o técnico de enfermagem, ué, enfermeiro, técnico de enfermagem, tanto faz, é o indivíduo que está manipulando a administração da medicação. Eles têm que saber, eles têm que ter conhecimento do que estão fazendo. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso está no código de ética. Tá bom? Direito de recusar o medicamento, isso aqui é importante. O paciente tem o direito de recusar o medicamento e se ele não quer tomar o medicamento, cabe a você anotar que ele recusa e ponto. Se ele tiver consciente de si, estiver respondendo pelos seus atos. Orientações ao paciente. O paciente tem o direito de sanar qualquer dúvida acerca da medicação. E aí não dá para você falar, vou empurrar para o médico. Ou depois você fala, eu vou administrar agora a medicação e depois você pergunta para o médico o que a medicação faz. Não. Não é assim que funciona. Tá? Todo profissional que está administrando, fazendo um procedimento, ele tem que saber do que se trata esse procedimento. E por fim, a anotação correta. Isso tudo aqui é importante. Hoje tem checagem de computador como certo, a dupla checagem e outros certos que vão entrando ali dentre esses aqui que eu estou apresentando. Beleza? Beleza. Ok. Então, o que eu vou deixar aqui para vocês ó, de pergunta? 10. Quais são os passos para uma administração de medicamento ou de medicamentos segura? Fale sobre
Os certos. Beleza? É a 10ª questão. Ó, já tem 10 questões, galera. Vocês imaginavam que vocês iam me ver de novo e já ia tomar 10 questões no meio da lata, assim? Estavam com saudade, gente? Quem que tava com saudade aí? Voltando, galera, com tudo, né? Enfim. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que tem. Tem sim, vamos lá. Ah, isso aqui é muito importante. Regulamentação do exercício de enfermagem 7498/86 fala sobre a parte de medicamento mais breve. A resolução COFEN 160, 12 de maio de 1993, responsabilidades legais acerca do preparo e administração de medicamentos. Então, com o passar do tempo foi tendo aí atualizações dentro das legislações, certo? Lá na 564 de 2017, nós temos o Código de Ética, e ele fala das responsabilidades ali, dos direitos, deveres e tudo mais. Capítulo 3 ali, responsabilidades, artigo 16, assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrente de imperícia, negligência ou imprudência. Então, pensa nisso, ó. Vou até abrir aqui um outro tópico aqui, ó. Já tem discutido isso, né? Negligência, imperícia, imprudência. Quem dá aí para mim o que significa cada um? Faz um favorzão, manda aí exemplos. Negligência é falta de cuidado, né? Não, e se eu tivesse que levar negligência para qualquer área, como é que eu defino isso? Quando você faz alguma ação que você não tem certeza, não? Não, aí é imprudência. Ó, imprudência. Ações que trazem Negligência não seria quando você nega prestar um serviço? por aí. Ou seja, de uma forma bem ampla, para qualquer profissão seria Se recusar? deixar de cumprir o dever. Beleza? Isso é negligência. Negligenciar algo é deixar de cumprir o dever. O que não é teu dever de fazer, sempre tenham isso em mente. O que não é seu dever de fazer, você tem direitos de recusa. Agora, deixar de fazer o que é o seu dever é negligência. Negligenciar a ação. Tá? E o que é imperícia? Não saber fazer? Falta de Exato. conhecimento. Imperícia é exatamente isso. É fazer o que não sabe. Ok? Certo. Então, quando você deixa de cumprir o seu dever, por exemplo, você deixa de ler o rótulo da medicação, você deixa de aprender qual o efeito da medicação, você deixa de orientar o paciente, você deixa de sanar as dúvidas do paciente, o que você está sendo? Negligente. Perfeito. Exatamente. E agora você vai pegar, de repente, uma medicação da qual você nunca manipulou. Ah, eu não sei exatamente o efeito, tal, mas eu vou fazer, eu vou fazer, né? Vou fazer. E aí deu errado. Imperícia. Só que, coloca uma coisa na tua cabeça, você vai pegar um diploma de bacharelado, o que significa que você fez 5 anos de faculdade e está apto a usar todas aquelas vias medicamentosas que eu falei e deve conhecer o acesso de medicamento de todas aquelas vias medicamentosas que eu citei. Não dá mais para dizer que você é imperito. Então você acaba se tornando mesmo responsável, porque dizer que você é imperito acaba implicando em dizer que você tem atenuante, que você tem uma desculpa, e não tem. Tá? Então quando você entra com ações que trazem risco, pelo simples fato de que você acha que é e não é, você está sendo imprudente. Então você fez ações que trouxeram risco.
tá? E é direito do paciente receber um cuidado da sua parte, livre de negligência, imperícia e imprudência. E é seu dever prestar um cuidado livre de negligência, imperícia e imprudência. E quando se fala de medicação, isso é muito sério. Por isso que eu sempre falo, tudo que tem de parte técnica nas nossas ações está pautado no nosso código de ética de maneira legal. Ficou claro isso? Que mais? Avaliar atenciosamente sua competência técnica e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para a clientela. Isso aqui é super importante. Cuidado para não negligenciar o seu dever, mas também encontre um equilíbrio entre ser humilde e dizer, olha, eu não sei fazer, eu gostaria de acompanhar ali a técnica do colega para que você possa me esclarecer algumas dúvidas ali para eu poder fazer bem esse procedimento nas próximas vezes. Certo? Muito importante isso. Dos deveres aqui, ó, prestar à clientela uma assistência de enfermagem livre de riscos decorrentes. A mesma coisa, você tem o direito de fazer uma assistência livre e você tem o dever de prestar essa assistência livre de riscos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Tá bom? E outra, olha só, quando vai lá, proibido, proibido, coloca lá, vocês lembram daquele episódio do seu Madruga dando aula no lugar do professor Girafales, que ele pega aquela caveira e fala veneno, proibido. Ou seja, é proibido fazer o quê? Proibido administrar medicamentos sem certificar-se da natureza das drogas que os compõem e da existência de riscos para os clientes. Se você estiver fazendo isso, você está sendo um puta do imprudente, rapaz. Não faça isso. Sempre falo, se você não sabe o que o medicamento faz, pergunta, lê a bula está lá. Você tem diploma, você tem bacharelado, você é capaz de entender o negócio, você não é um indivíduo que apareceu lá para trabalhar do nada. Outra coisa, artigo 48, prescrever medicamentos ou praticar ato cirúrgico, exceto os previstos na legislação vigente em caso de emergência. Não é para você prescrever medicamento para ninguém, exceto nesses casos. E não é para você também praticar ato cirúrgico, mas como estamos falando de medicação, está ali emendado no meio o ato cirúrgico. Certo? Existem medicamentos previstos em protocolos que o enfermeiro pode prescrever, mas fora disso, não. Prescrição médica é ato médico. Do Código de Ética atual. Vou dar o número para vocês. Olha como eu sou legal. 564/17. Partes ou artigos, acho que é melhor. Artigos que falam sobre medicamento, dentre os direitos, deveres e proibições. Beleza?